Então, o que são esses parâmetros e intervalos de classificação do estado trófico usado pela CETESB para classificar os tipos de água do estado de São Paulo? Os parâmetros que são usados, né, ela tem um índice de estado trófico e nessa tabela ela tem assim, variando de ultraoligotrófico, que seria aquele sistema em que a água ela quase não tem nutrientes e ela está quase no seu estado de quase parecido com uma água pura, né? E até hiperotrófico. E tem intervalos, né? O índice de estado trófico ele tem vários intervalos para representar essas características. E nessa tabela da CETESB, você tem os indicadores, né, de estado trófico, que seriam, e os níveis de variação desses indicadores, né, em termos desses intervalos. Então, profundidade SEC, que é um indicador de transparência da água, que é uma variável passível de ser medida por sensoriamento remoto, certo? Então, esse nível de estado trófico, ele a profundidade SEC é muito utilizada, principalmente em países como das latitudes médias, em que você tem uns lagos parecidos com os lagos alpinos, porque muitos dos lagos das latitudes médias a origem deles é relacionada ao degelo das águas das montanhas. Então, é aquele tipo de lago em que você tem basicamente dois componentes da água: a água, os nutrientes dissolvidos e o fitoplâncton. Você não tem presença de partículas inorgânicas em suspensão. Então, essa variável, ela, embora seja usada, inclusive pela CETESB, ela não é muito adequada para ser utilizada em países tropicais, porque aqui a gente tem muita turbidez causada por partículas inorgânicas. Uma outra variável usada pela CETESB é o fósforo total, certo? Que é o indicador dos nutrientes do sistema aquático. Por que o fósforo e não o nitrogênio? Porque o fósforo é um fator limitante. Quer dizer, se você tiver muito nitrogênio, mas você não tiver fósforo, a produção primária vai ser limitada pela presença do fósforo, certo? Então, é um fator limitante, então é por isso que são considerados, é usado fósforo. E a clorofila, que é o resultado da presença do fósforo na água, né? Quer dizer, quando aumenta a concentração de fósforo, vai aumentar também a concentração de clorofila, tá? E também essas concentrações em intervalos característicos de ambientes ultraoligotrófico até hipertrófico. Então, se a clorofila pode ser usada, e a clorofila é passível de detecção em sistemas sensores, é possível você usar a concentração de clorofila para criar um modelo, né, para estimar o estado trófico dos ambientes aquáticos. Então, se a gente olhar aqui, esses dados, a gente observa que esse daqui é a curva de reflectância, né, da água em amostras, né, em estações amostrais, medidas em campo, né, em que você tem diferentes concentrações de clorofila. Então, a gente vê que à medida que aumenta a concentração de clorofila, aumenta a reflectância no verde, que corresponde à banda TM2 do verde. A gente vê aqui na região do vermelho, existe, como a clorofila ela tem uma banda de absorção da radiação vermelha, né, há uma tendência de que, com o aumento da concentração de clorofila, haja uma diminuição da reflectância no vermelho. E um aspecto mais interessante é que, com o aumento da concentração de clorofila, você tem um aumento de reflectância muito expressivo na região do infravermelho. Então, a gente observa que existe mais contraste entre concentrações diferentes de clorofila, principalmente em sistemas eutróficos e hipereutróficos, né, com altas concentrações, do que na região do verde. Então,
teoricamente, seria mais fácil você usar uma razão da banda TM4 e TM3 para gerar um índice de estado trófico, né? Ou não precisaria ser necessariamente TN, poderia ser MODES, que também tem duas bandas, uma no infravermelho e outra no vermelho, que permitiriam utilizar esse índice de estado trófico, tá? E aí foi gerado então modelo, né, de concentração de clorofila a partir dessa razão de bandas, usando TM4 simulado e TM3 simulado. E com isso você cria intervalos de concentração de clorofila em relação a intervalos de variação da razão TM4 e TM3, né? Então você estabelece você pode gerar uma espécie de uma lookup table, quer dizer, uma tabela que relacione a razão o intervalo das razões ao intervalo de concentração de clorofila e aplicar essa tabela depois nas imagens. Então aqui é um exemplo dessa aplicação. Há um trecho do reservatório de Bitinga, esse foi desenvolvido para imagens do TM, né? Mas pode ser desenvolvido, por quê? Porque tinha um problema de resolução espacial, o reservatório não é tão grande assim, que possa ser utilizado dados MODES, e aí a gente observa como que a concentração de clorofila varia ao longo do tempo, né, no reservatório. Então a gente vê em fevereiro, março, abril, à medida que vai avançando o ano, né, aqui no verão você tem mais chuva, mais água, mais escoamento, mais fluxo, a água é mais corrente, você tem um tempo de residência, que é o tempo que a água permanece dentro do lago. Se a gente pensar assim, é o tempo que uma molécula de água fica quietinha no lago, 13 dias, depois ela vai embora do lago, vai para o rio. Em março esse tempo aumenta para 22, depois em maio 30, em junho cai para 10, depois em setembro foi para 40 e em outubro 35. E existe uma certa conexão entre esse tempo de residência da água, o tempo que a água fica presa dentro do reservatório e o aumento da atrofia. Então, por algum motivo obscuro, que eu não sei, em junho eles liberaram a água do reservatório, provavelmente foi uma medida para reduzir o nível trófico, provavelmente houve queixas de mau cheiro, enfim, coisas associadas à qualidade ruim da água para tratamento, encarecimento de tratamento, etc. Então o reservatório, a operadora do reservatório, ela tem a prerrogativa de liberar a água. Provavelmente aqui, olha, por exemplo, aqui você tem eutrófico e aqui no rio está azul. Aqui já está saindo água verde para o rio, certo? Então, muitas vezes é uma forma de operação de você eliminar o problema de atrofia e melhorar a qualidade de água, é você aumentar a vazão, porque você faz com que o tempo de residência diminua e a água possa ser renovada e os nutrientes que estão sendo acumulados, o excesso de fósforo e nitrogênio na água seja transmitido abaixo. Você transfere o problema para jusante, para o próximo reservatório que está na cascata. Aí, em setembro, volta a ter, e aqui a gente vê que está tanto o reservatório quanto o canal do rio, né? Em outubro também com concentrações que podem ser classificadas como sistemas hipereutróficos e supereutróficos, né? Se a gente consegue obter imagens, né? Essas imagens foram para o ano de 2005, referentes ao ano de 2005. Se a gente consegue ter imagens assim que não cobrem o ano inteiro, você não tem, o que está faltando fevereiro, março, abril não tinha imagens disponível, julho não tinha, novembro não tinha, dezembro não tinha. Então, mas mesmo assim você consegue ver como que funciona o comportamento, você tem a possibilidade de monitorar, não mensalmente, mas a cada 2 meses, e essa informação é importante se ela é relacionada com o
o comportamento das forçantes, né? O que está forçando, né? Então, um aspecto importante, o que está forçando ali é o tempo de residência da água. E uma outra, aí com base nisso, a gente fez um trabalho que é de usar esse índice de estado trófico, transformar a clorofila em níveis de estado trófico do reservatório, para uma série temporal que vai de 1985 até 2008. Então, o que a gente observa é que na década de 80, existe uma predominância de condições eutróficas, certo? Há isso aqui é em termos de proporção da área do reservatório, quanto do reservatório de Ibitinga era caracterizado como eutrófico, cerca de 65%, né? E havia, por exemplo, 20% de área do reservatório que era 25% do reservatório era considerado oligotrófico. As condições tróficas não estavam inadequadas. A gente pode dizer assim que nessa época, 85, 86, por aí, o reservatório ainda não estava degradado em termos de qualidade de água. À medida que a gente avança em direção à década de 90, a gente vê uma mudança em direção à proporção do reservatório que passa a ter condições supereutróficas e hipereutróficas. Aqui no ano de 93, 94, 95, a condição dominante do reservatório, aqui a condição dominante era eutrófica, aqui a condição dominante do reservatório já é supereutrófica, certo? E aqui no fim da década de 90, início dos anos 80, a gente vê já começar uma tendência a dominar áreas em termos de 20, 25% do reservatório, que antes era oligotrófico, passa a ser hipereutrófico. E agora aqui no fim, já aqui entre o ano de 2004 e 2008, a gente vê uma escalada das condições de hipereutróficas, que vai subindo quase que exponencialmente em direção a 2007. Depois, em 2008, dá uma caidinha. E se a gente pensar que essa condição aqui, se a gente cotejar isso assim, com ampliação da área agrícola, com a substituição das culturas tradicionais pela cultura da cana, houve um aumento, o estado de São Paulo virou um canavial. A irrigação da cana com produtos, o aumento de nutrientes, né, a fertilização dessas áreas com nitrogênio e fósforo, várias coisas que contribuem para que a água que é drenada para o reservatório tenha um aumento de nutrientes. Além de nessa época ter havido também um aumento da densidade demográfica nas cidades do interior paulista, como um reflexo vamos dizer assim, do sistema da metrópole ter ficado um lugar inóspito para as populações. Então, a gente vê que faz sentido o uso desse índice. Esse índice responde bem e indica bem o processo de degradação, certo? E o que é interessante, deixa eu passar para frente, está errado, é que o sistema Landsat ele tem continuidade, né? Com bandas até melhores. Então, esse índice pode ser refeito, pode ser retrabalhado, o modelo pode ser melhorado, etc. Mas eu acredito que é um caminho viável para um sistema de monitoramento de qualidade de água, monitoramento ambiental dos sistemas aquáticos. Também tem o Amazônia 1, que vai ser lançado pelo INPE em 2015, previsto, né? Que é um sistema que você tem uma frequência de aquisição de 4 dias, então você tem, mesmo sendo operando na região do ótica, que é sujeita à nebulosidade, etc., você tem essas bandas, uma banda no visível e uma banda... tem 3 bandas no visível e uma banda no infravermelho, mas uma das bandas do visível
ela é uma banda que está posicionada na região do vermelho. E a banda do infravermelho, então, ela é um sensor que, teoricamente, teria condições de ser utilizado para monitoramento do índice de estado trófico. Ele tem 720 quilômetros de largura de Fátima Geada, então ele possibilita o monitoramento de sistemas aquáticos grandes e tem uma resolução espacial de 40 metros. Então, eu acredito que é um sensor com bastante potencial para um programa de monitoramento da qualidade do dado. E a outra dado que é a disponibilidade de dados é a da Câmara, a WFI, do CIBERS 3, também lançado da colaboração do INPE com a Agência Espacial Chinesa, que é do satélite Sino brasileiro, que é a câmera imageadora de amplo campo de visada. Essa imagem não é a imagem da câmera, é a imagem do WFI, da câmera WFI, que esteve em órbita no CIBERS 2, 1 e 2. Mas é só dar uma ideia da faixa, da largura da faixa imaginada. Você consegue, numa única imagem, ter praticamente o estado de São Paulo e parte de Minas Gerais e parte do Paraná inteiro. Então, se o objetivo for monitorar o estado trófico dos reservatórios, você tem condições, porque a frequência de aquisição é a cada 2, 3 dias, né? Tem uma resolução espacial interessante e tem as bandas necessárias para fazer esse monitoramento. Então, é um monitoramento. E, atualmente, existe também a disponibilidade dos dados MODES, que tem bandas adequadas. Isso aqui, ele tem a banda do vermelho e a banda do infravermelho, tem um pixel de 250 metros na banda do vermelho e do infravermelho, e a gente vê que a qualidade da imagem, em termos de definição dos limites do reservatório e tal, para um reservatório como o de Barra Bonita, que tem 300 quilômetros quadrados, aproximadamente 300 quilômetros quadrados de superfície, né, de área, não é a resolução mais adequada, mas se quiser ser utilizado também tem o potencial para ser utilizado. Tá? Só precisaria desenvolver os algoritmos. E aqui, no caso, para o sistema Billings Guarapiranga, que também é um sistema aquático de tamanho menor, com uma forma muito difícil de trabalhar, porque tem dendrítico, etc., né? Tem muitas interfaces, tem muita região de mistura entre o que é sistema aquático e sistema terrestre, mas mesmo assim a gente consegue perceber diferenças de cor na água, né? Num primeiro momento você tem aqui indícios de presença o verde, né? A banda 4 está associada ao verde, então dá uma indicação de que existem florações de algas aqui no reservatório, e depois elas se expandem em direção, na data seguinte elas se expandem. Então, por exemplo, se você tem um sistema que você percebe já toda uma região tomada por florações, e você tem como, por exemplo, criar algum mecanismo para diminuir ou interromper o processo, existem a aeração, uma série de medidas, né, de mitigação dessas florações que podem ser tomadas. Então, seria um outro sensor passível de ser utilizado. Então, eu termino perguntando, né, embora seja uma imposição minha, eu defendi isso, certo? Mas vocês podem ter opinião diferente. Qual a utilidade do monitoramento do estado trófico? Então, seria uma coisa para vocês pensarem. É viável? Dá para ser feito? É isso.